Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar de Campo Mourão. Vou mostrar para vocês um exemplo de como se faz o rateio para diversos produtos. Muito bem, então vamos considerar da seguinte forma: eu tenho saldos iniciais do período anterior, que representa então caixa R$ 200.000, matéria-prima 400.000, máquina 120, e veja que as três contas do ativo soma com o passivo. Esse estoque de matéria-prima representa então 2.000 unidades. Muito bem, então eu sempre, quando eu passo esse tipo de exercício aqui, eu procuro pegar como se fosse um balanço anterior, e esse balanço tem que estar fechando o ativo e passivo como determina a regra contábil. Muito bem. E o que acontece então no nosso período, que é o X1, o período que a gente vai analisar? Ele acontece da seguinte forma: letra A, início da produção. Então eu vou produzir 150 produtos de A, 300 de B e 100 de C. Então imagine que eu estou fabricando aqui biscoito, macarrão, né, e assim por diante. E aí eu uso, no caso do produto A, eu vou usar 3 itens de matéria-prima por unidade. Que matéria-prima são essas? Pode ser açúcar, farinha, sal, são os ingredientes, vamos dizer aqui. Mas para efeito de custo a gente chama então de matéria-prima, ok? Bom, eu tenho um estoque de matéria-prima aqui de R$ 400.000, então esses R$ 400.000 vai ter que servir esses 3 produtos aqui. É claro que por motivos aqui didáticos eu não quis discriminar cada um desses itens aqui, eu agrupei ele. Mas o correto é ficha de controle de estoque, cada item de matéria-prima tem que ter sua ficha. Então, farinha é um critério, sal, açúcar, né, ovos, então tudo que se usa no processo de produção, para cada item eu tenho uma ficha de controle de estoque. É só lembrar, você vai no supermercado, por exemplo, na prateleira, cada um dos itens que tem um código de barra e um preço de venda diferente, cada um dele é um controle de estoque. Então, da mesma forma, isso acontece na indústria. Se eu tenho um produto, por exemplo, um sabonete de 90 gramas e outro de 120 gramas, são 2 produtos, para efeito de controle de estoque. Muito bem. Seguindo então, nós temos então a letra B, provisionamento de salário. O que é provisionar? Significa reconhecer o gasto, mas não significa que eu vou lançar ele no caixa, contra a caixa. Eu vou ficar devendo esses valores aqui. Então eu tenho 40 mil da fábrica, que a gente já sabe que o da fábrica é custo, e administrativo a gente já sabe que é despesa. E eu tenho os gastos gerais de fabricação, ou CIF, que é o custo indireto de fabricação, de R$ 10.000. Esse é pagamento, esse a gente vai pagar pelo caixa mesmo. E nós vamos depreciar a máquina que foi mencionada acima em 120 meses, que aqui é um período de um mês. E vamos fazer encerramento de produção 100%. Por enquanto 100%, depois a gente vai aprender como que faz um encerramento parcial de produção. Muito bem. Depois eu tenho as vendas, então veja que do produto A eu tenho 150 unidades de produtos que eu fabriquei e vou vender 120. Consequentemente vai me sobrar 30 no estoque. Isso porque eu estou encerrando 100% da produção. Quando tem encerramento parcial, aí eu vou ter 3 estoques. Eu vou ter estoque do produto em processo, estoque da matéria-prima e estoque do produto acabado. Então, nesse caso aqui, eu vou vender 120 peças de A a 1.200 casas e assim por diante. B e C, vendas também. O critério de rateio vai ser da seguinte forma. No caso, a mão de obra, eu vou considerar então a matéria-prima consumida como referência. Lembra que eu falei na tabela de critério de rateio? Eu tenho o que eu vou ratear, que é a mão de obra GGF, é o item que eu pretendo ratear, e a segunda parte é o critério a qual eu vou ratear essa mão de obra. A depreciação eu vou ratear pelas quantidades produzidas. Lembre-se que o gasto eu não posso alterar. Então, por exemplo, a mão de obra é o que eu quero ratear. O critério eu posso alterar. Eu posso pôr matéria-prima consumida, eu posso pôr aqui volumes produzidos, eu posso usar outros critérios. Mas a mão de obra eu não posso mudar, que é a última coluna da nossa tabela. Muito bem, então o que está pedindo aqui? Fazer razonetes, tabela de rateio, ficha de controle de estoque, DRE e balanço patrimonial. Muito bem, então voltando aqui aos dados iniciais, então eu tenho matéria-prima R$ 400.000. Está aqui, ó, 2.000 peças, né, e R$ 400.000. O custo unitário, o custo médio unitário dessa matéria-prima é R$ 200. Muito bem, então a primeira coisa que eu preciso de fazer é transferir esses saldos iniciais aqui, todos eles, inclusive o capital, para que eu possa fechar o balanço depois, para as contas do razonete. Então caixa, matéria-prima, máquina e capital. Esses aqui são os meus saldos iniciais, ok? São os saldos iniciais aqui.
que eu preciso ter esses saldos iniciais para que eu consiga fazer o fechamento do balanço depois. Muito bem. Agora vamos aos fatos contábeis aqui do período que eu estou analisando. Então, o primeiro fato aqui é a requisição da matéria-prima. O que significa requisição da matéria-prima? Significa tirar do estoque de matéria-prima e transferir isso para o produto em processo. Só que nesse caso aqui, como são 3 produtos, eu vou criar produto em processo A, produto em processo B e produto em processo C. Então, como é que eu faço a multiplicação? Veja só, o produto A são 150 produtos que eu vou fazer, 150 pacotes de biscoito, por exemplo. Eu uso 3 itens, então eu vou usar então aqui 450 unidades de matéria-prima. Então, essa 450 unidades de matéria-prima, eu vou então transferir ela, 450, que vai dar então 90 mil reais, e debito o processo A e credito estoque de matéria-prima. Requisito para o produto B também a quantidade aqui, que é 300 vezes 400, e transfiro para produto e processo B e assim por diante, tá? Ok? Então, fiz todas as requisições. Qual é o saldo que me sobrou? Sobrou então 150 unidades de matéria-prima e sobrou então 30 mil reais, ok? E isso fecha então com estoque, com o valor do razonete. Lembrando que a ficha de controle de estoque e o razonete, se é um inventário permanente que eu estou utilizando, eles têm que estar batendo. Muito bem, o segundo item então é a mão de obra. Veja que eu tenho aqui 40 mil reais de mão de obra, que eu tenho que debitar os produtos e creditar salários a pagar. A conta credora é relativamente fácil, porque salários a pagar vai lá no passivo, né? Eu vou ficar devendo. E por que não paguei, não fiz aqui crédito a caixa, não tirei do caixa aqui? Porque é provisionamento, eu não estou pagando ainda, estou só reconhecendo, estou fazendo o fechamento da folha de pagamento. Então veja que os salários a pagar não importa, a minha dívida para com os funcionários não importa se ela é oriunda da fábrica ou é oriunda da área administrativa. Então eu tenho 60 mil reais. Ok, mas a contrapartida sim, então esse 20 mil reais aqui, que é os salários, eu debito os salários e credito salários a pagar, que é o valor dos salários da área administrativa. Muito bem, esses salários aqui vai direto para resultado, esse 40 mil reais vai para custos. Mas por que deu esses valores quebrados aqui? Porque eu fiz uma tabela então de rateio da mão de obra, está aqui o rateio da mão de obra, para os produtos A, B e C, e coloquei esses 40 mil reais aqui na última coluna da minha tabela, que é o que eu pretendo ratear. E como que eu vou ratear? Bom, eu vou pegar aqui, qual é o critério que eu estou utilizando para a mão de obra? Matéria-prima consumida. Veja que eu estou falando matéria-prima consumida, não estou falando volumes produzidos, né? Eu estou falando matéria-prima total consumida. Então veja bem aqui, eu estou multiplicando 450 por 200, que é 90 mil reais. Então, basicamente, é pegar esses valores aqui e transferir na tabela aqui, ó, certo? Muito bem. E como é que eu acho a participação de cada produto desse na mão de obra? Então, eu pego 90 mil reais, divido por 370 vezes 100. Né? No Excel é mais fácil fazer isso. Veja como é que ficou o cálculo. Ó. 90 dividido por 370. Fala, mas e cadê o vezes 100? Eu não teria que colocar aqui vezes 100 aqui? Eu teria que colocar se você faz na sua calculadora pessoal aí, mas se você faz no Excel, você configura essa célula aqui para ser em percentual, tá? Eu formato a célula em percentual, então eu não preciso então multiplicar por 100. Mas quem não tem essa função, se eu tirar isso, eu teria que multiplicar por 100, ok? Muito bem, então é 90 dividido por 370 vezes 100. 240 dividido por 370 vezes 100 e assim por diante, ok? Bom, feito isso, esse valor tem que fechar com 100%. Então, como é que eu faço aqui agora? Agora eu faço o caminho inverso. Eu pego esses 40 mil reais e multiplico por esses percentuais aqui. Tá? Antes eu dividi, agora eu vou multiplicar. E eu acho, então, a parte da mão de obra que cabe a cada um dos produtos aqui. Tá? E esse valor, então, eu debito os 3 produtos e credito salários a pagar, certo? Então veja que eu estou fechando a contrapartida, tenho 3 contas devedoras e uma conta credora. Então, para efeito de razonete, ele está batendo, né? E se der centavos diferente, não pode dar centavos, eu tenho que arredondar. Normalmente, se é 1 centavo, eu faço numa calculadora, né, comum, eu faço na mão mesmo, e às vezes pode dar 1 centavo mesmo. Eu faço o quê? Pego o maior valor e ajusto nele, tá?
desde que a soma dos três aqui fecha com o